Olá! Aqui estamos no nosso programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje vamos falar um pouco sobre o contexto do judaísmo que conviveu com os primeiros discípulos de Cristo, em especial aqueles que fizeram parte da narrativa do livro de Atos que está no Novo Testamento. A diferença básica do monoteísmo judaico daquela época em relação ao politeísmo que o cercava estava, entre outras coisas, na ideia clara de que Javé era tremendo e oculto. O Deus dos judeus não era materialmente visível e tocável como os outros deuses. Aqui compensa lembrar um pensamento do genial filósofo cristão Blaise Pascal, que dizia: uma vez que Deus, se existe, está oculto, toda a religião que não afirma que Deus está oculto não pode ser verdadeira. Na época apostólica, havia comunidades judaicas em praticamente todas as cidades do Império Romano, mais do Oriente do que no Ocidente. Aliás, isto é o que atestam muitas fontes da época. Veja o que disse Estrabo, um geógrafo e historiador romano que viveu e morreu por volta do ano 20 de nossa era. Esse povo, os judeus, espalhou-se por todas as cidades. Não é fácil encontrar um lugar habitável neste mundo que não tenha recebido gente dessa nação e que não tenha ela feito sentir seu poder. As comunidades judaicas, portanto, não eram minoria insignificante. Tanto é que as suas sinagogas estavam construídas em lugares importantes e eram conhecidas pelos gentios. É que o movimento migratório dos judeus, conhecido como diáspora e iniciado durante a deportação para a Babilônia no século VI a.C., continuou depois de todos os séculos seguintes da caminhada e dominação estrangeira sobre a Judéia. Calcula-se que pelo menos 2/3 dos judeus do primeiro século viviam na diáspora, isto é, fora da Judéia. Um percentual, aliás, que cresceu consideravelmente a partir da destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. De um modo bastante triunfalista, o judeu Filo de Alexandria descreveu assim o Egito daqueles dias. Há não menos de 1 milhão de judeus residindo em Alexandria e no país, desde o Planalto Líbio e as fronteiras com a Etiópia. Os judeus são tão numerosos que não podem ser contidos num só país, e por isso se instalam em muitos países prósperos da Europa e da Ásia. Jeito ufanista de descrever a migração, não é mesmo? Bem, pode até ser, mas realmente havia muitos judeus morando fora e deixando a sua marca registrada nos países que compunham a vastidão do Império Romano. Os números oscilam de acordo com as fontes, por isso não há dados precisos, mas apenas à guisa de ilustração, o historiador Jean Gagé afirma que nos tempos de Trajano, que viveu de 53 a 117 d.C., haveria pelo menos 4 milhões de judeus na diáspora e mais de 2 milhões na Palestina. Já de acordo com François Blanchet, somente nos tempos de Cláudio, que viveu de 10 a 54 d.C., o censo da Ásia Menor sozinho registrou um cômputo de 7 milhões de judeus, um número realmente bastante expressivo. Uma coisa é importante dizer: infelizmente, pouco se sabe sobre o judaísmo da Ásia Menor no primeiro século. As descrições de Flávio Josefo e de escritores romanos e a descoberta dos manuscritos do Mar Morto deram uma boa contribuição. Mas ainda não é tudo. Geralmente, o que os historiadores fazem, e que pode constituir um erro, é tentar compreender o judaísmo da Ásia Menor à luz do judaísmo de Alexandria, pois lá sim temos muitas informações graças aos escritos de Filo. Mas ainda é bastante hipotético e até mesmo duvidoso pensar que a descrição que vale para o Egito valha também para Antioquia e outras partes do Império Romano. Seja como for, sabemos que as relações dos judeus com Roma eram marcadas por uma incrível tolerância por parte dos romanos, apesar da antipatia que se tinha contra os judeus. Eles chegaram ao ponto de ter um certo tipo de privilégio imperial, mesmo aqueles que viviam na diáspora, segundo aos quais as leis romanas protegiam. Por exemplo, os judeus podiam cultuar apenas o seu Deus. Eles estavam desobrigados do culto ao imperador, exigido pelo mitraísmo. Apenas tinham que respeitar a figura imperial, mas não adorá-la. Tanto é que suas moedas locais, como você pode ver aqui, não traziam a esfinge do imperador nem de nenhum deus romano, mas apenas objetos da natureza, como romãs, ramos de cevada, estrelas ou objetos comuns como capacete, menorá,
ou um cálice. Sua obrigação com o imperador se limitava a celebrar civilmente, mas não religiosamente, o seu aniversário e suas festas de conquista. Havia, por exemplo, o sacrifício obrigatório ao imperador, que, no caso dos judeus, era substituído por orações em sinagogas. Em Jerusalém, ofereciam-se sacrifícios a Javé e também em favor da saúde e prosperidade do imperador. Num julgamento, o judeu estava desobrigado de jurar pelos deuses ou diante de suas imagens. Os judeus também tinham o direito de guardar o sábado e de não serem importunados por isto. Também podiam celebrar naturalmente suas festas cerimoniais diante de seu calendário religioso anual. Tinham o direito de construir sua própria sinagoga para não serem obrigados a irem diante de templos pagãos, e também poderiam se reunir frequentemente nelas. Estavam dispensados de se alistar no exército. Tinham o direito legal de separar uma parte dos impostos públicos e enviarem ao seu templo em Jerusalém. Era a chamada coleta do shekel do templo. E você quer saber como era fisicamente este imposto do templo? Este era o shekel do templo, uma moeda feita de prata que era considerada mais pura que a feita de bronze e, logicamente, mais acessível que as demais feitas de ouro. Ao chegar ao templo, o judeu tinha de ir a um cambista e trocar o dinheiro que trazia, geralmente moedas de bronze, por essas moedas, para somente com elas comprar nos arredores do santuário o cordeiro para ser sacrificado por si e por sua família. Foi a esse tipo de comércio que Jesus repreendeu ao purificar o templo e expulsar os vendilhões pouco antes de sua morte em Jerusalém. A maioria dessas informações culturais, incluindo o privilégio dos judeus no primeiro século, nós extraímos de escritores como o historiador Flávio Josefo, que foi contemporâneo àquele tempo. Ainda segundo Flávio Josefo, foi Júlio César quem primeiro concedeu esses privilégios aos judeus, mas coube a Augusto garantir que eles fossem respeitados em todo o império. Mais tarde, porém, Calígula iria acabar com alguns dos privilégios dos judeus que moravam na capital e também em algumas províncias do império. E depois dele, Cláudio finalmente expulsou os judeus de Roma. Finalmente, no ano 70, o desastre total. Vespasiano e Tito destroem Jerusalém, incendeiam o templo e matam milhares de judeus. O curioso é que, mesmo com esses desafetos, ainda manteve-se a regra de que os cidadãos do império deveriam respeitar as peculiaridades do povo judeu. O mesmo pode ser dito dos privilégios, que também permaneceram os mesmos, exceto que Vespasiano extinguiu a prática do shekel do templo depois que o mesmo foi destruído por suas milícias. Em seu lugar, instituiu-se o fiscus judaicus, como maneira de indenizar Roma pelos gastos com o cerco de Jerusalém e também a ajudar na restauração do Templo de Júpiter, na capital do Império. Foi uma verdadeira humilhação para os judeus. Um procurador especial denominado Ad Capitalaria Iodeorum foi comissionado especialmente para cobrar a taxa. Esse imposto consistia na obrigação de todo judeu acima de 3 anos de idade, isso mesmo, 3 anos, de pagar 2 denários anuais aos cofres de Roma. Isso equivalia a meio shekel, a metade que se pagava para o templo judeu. E não apenas adultos do sexo masculino, mas também mulheres e, como dissemos, crianças de 3 anos para cima deveriam obrigatoriamente contribuir com os cofres romanos. Apenas judeus acima de 62 anos de idade estariam desobrigados deste pagamento. O que você vê agora em seu vídeo são a frente e o verso de uma moeda cunhada pelo imperador Nerva, que governou Roma no final do 1º século depois de Cristo. Note que, além de compor o nome do imperador na frente, ela também traz no verso uma inscrição em latim, aonde se lê Fisti iodati calumnia sublata, traduzindo, taxa judaica por causa da insurreição, ou literalmente, chantagem levantada. A desconfiança foi tal que o escritor romano Suetônio menciona ter visto em sua juventude um velho de 90 anos sendo examinado para ver se era circuncidado, pois esta era a maneira de se checar quem era ou não judeu no momento de cobrar os impostos, embora neste caso os velhos estavam desobrigados.
Não se tem informações de como as mulheres eram checadas, mas certamente havia um meio. Por que tamanha relação de amor e ódio em direção aos judeus? Bom, o ódio é fácil discernir, pois as pessoas costumam odiar por motivos banais. Ainda mais se tratando de um povo que por séculos manteve os oráculos de Deus. Esse povo certamente seria perseguido pelo mal. Isso sem contar as apostasias, que levaram os judeus a sofrerem a perda da proteção divina em muitos momentos. Mas falando especificamente da condição de privilegiados, é possível que duas situações históricas tenham motivado aquela condição privilegiada dos judeus. A primeira situação vem de Júlio César, que devia favores aos judeus por se aliarem com ele sob o comando de Antípater na luta contra o Egito durante as conquistas de Pompeu. Augusto, então, teria confirmado e oficializado esses privilégios dados pelo seu antecessor. O segundo motivo era por razões estritamente políticas. Os romanos conheciam desde a revolta dos Macabeus o poder de insurreição da população judaica. Logo, era bom para Roma evitar confrontações desnecessárias. Mas esse favoritismo, como dissemos, foi caindo aos poucos com algumas sanções de Calígula e Cláudio, e mais ainda depois do ano 70, quando Vespasiano decretou o fim do shekel do templo. Eles não perderam todos os privilégios, mas esses foram tremendamente reduzidos. Segundo o historiador Louis Feldman, o crescimento proselitista dos judeus, isto é, a sua luta para converter pessoas de outras religiões, também pode ter contribuído para este endurecimento por parte dos romanos, o que é bem provável. Nos tempos do Novo Testamento, o judaísmo herdara da Revolução dos Macabeus um forte espírito de autoconfiança e posicionamento altamente ofensivo. Além disto, fontes rabínicas confirmam este forte zelo pela conversão dos gentios, isto é, do não-judeu. Aliás, até mesmo aqui no Novo Testamento, temos um indício disto, conforme vemos na crítica feita por Cristo e registrada aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 15, que diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um converso, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Enquanto a região da Judéia via suas relações com Roma se deteriorarem aos poucos, até culminar na destruição de Jerusalém e do seu templo, a situação social e política dos judeus na diáspora também se mantinha tensa devido a pressões da população gentílica. A história dos judeus em Roma é realmente muito interessante. Havia na capital do Império uma colônia judaica edificada desde o 2º século a.C. Quando Pompeu capturou a Palestina para Roma em 62 a.C., ele retornou com muitos outros judeus que foram imediatamente colocados em liberdade e aumentaram ainda mais a colônia judaica da capital. Sucessivamente, os imperadores romanos até Cláudio salvaguardaram os direitos dos judeus e o número de suas sinagogas floresceu acentuadamente. O historiador e intelectual romano Tácito ficou alarmado como a cultura judaica estava penetrando na sociedade de Roma. Ele, é claro, interpretou aquilo como tangível sinal de decadência do império. O satírico escritor Juvenal também advertiu aos romanos que, sem perceber, estavam se tornando judeus. Eles começam guardando o sábado e acabam observando todas as doutrinas judaicas. As comunidades judaicas da diáspora eram muito organizadas e unidas. Eram como uma cidade dentro da cidade. Essa cidade chamava-se Politeuma. Eles tinham costumes e leis próprias e até mesmo direito a um governador local. Filo menciona que havia 5 bairros em Alexandria e 2 deles eram inteiramente de judeus. O mesmo autor diz ainda que em Roma havia uma grande comunidade judaica que vivia à margem direita do Tibre, fora da cidade. Assim, não era incomum um bairro judaico ter o seu próprio comércio, o seu próprio açougue para vender a comida kosher e tudo de acordo com a densidade da população local, sem contar também a presença de pelo menos uma sinagoga. A Assembleia dos Anciãos fiscalizava o bom andamento de tudo e assim seguia a comunidade judaica do exterior. Em relação ao cristianismo descrito no livro de Atos,
Segundo uma proposta, ali haveria uma sequência progressiva das rupturas entre o cristianismo e o judaísmo que culminaram na pregação do evangelho aos gentios e a universalização da mensagem cristã. Se acompanharmos os capítulos conforme aparecem aqui na Bíblia Sagrada, seria esta a sequência do livro de Atos, excluindo o capítulo 1 que fala da despedida de Jesus. Atos 2 a 4. Aqui temos as origens. Nasce a igreja com 3.000 batismos. Os primeiros membros da igreja eram exclusivamente judeus, judeus de nascimento, ou prosélitos, isto é, judeus convertidos, e ainda tementes. Esses primeiros membros continuaram a levar uma vida de judeus piedosos. Eles frequentavam a sinagoga, oravam no templo quando estavam em Jerusalém ou em direção a ele quando estavam na diáspora. Enfim, eram ainda judeus cristãos. Possivelmente continuaram até cumprindo as leis cerimoniais e, com algumas exceções, até a circuncisão. Então temos Atos capítulo 5 a 9, onde líderes judeus perseguem os judeus helenísticos seguidores de Jesus. A comunidade original do movimento de Jesus parece majoritariamente, ou talvez exclusivamente, composta de judeus de cultura aramaica. Mas em pouco tempo após o Pentecostes, judeus de cultura grega também se uniram ao grupo. Então uma primeira desavença surgiu no que seriam talvez os dois primeiros segmentos do movimento. A instituição de diáconos veio justamente para atender a essa divergência. Então Estevão, que era do grupo helenista, lembre, Estevão era o chefe dos 7 diáconos, ele lança um discurso duro contra o templo e seu culto. Acusa a liderança de Jerusalém de ter assassinado a Jesus de Nazaré. Para ele, o evangelho seria um judaísmo depurado, o que ainda insere o movimento dentro das delimitações do judaísmo. Como resultado, ele é condenado ao apedrejamento e os seguidores de Jesus, que tinham linha helenista, são, depois disto, perseguidos e fogem de Jerusalém para Samaria e também para a costa mediterrânea, para Antioquia. Isso está em Atos, capítulo 9 e 11, verso 19. Esses cristãos judeus helenistas se tornam então missionários junto aos judeus que habitavam nas províncias para onde eles migraram. É provável que os seguidores de Jesus de linha mais aramaica também tenham, nesta ocasião, abandonado Jerusalém por causa da perseguição iniciada em virtude dos helenistas. Afinal de contas, os judeus contrários à pregação de Jesus não viam qualquer distinção nítida entre qualquer seguidor do Nazareno. Ser um seguidor de Jesus já era uma ameaça. Contudo, lembremos, os discípulos de linha aramaica eram mais discretos em seu discurso que os helenistas, e eles iam regularmente ao templo para adorar, o que, é claro, não diminuía a sua tensão com os judeus. A própria permanência dos apóstolos em Jerusalém durante esse tempo indica que havia ainda uma possibilidade de tolerância para com aqueles discípulos de Jesus que não fossem de linha helenista. Atos 8, verso 1, confirma esse aspecto, embora não devamos olvidar o caráter hiperbólico do texto. Atos capítulo 10 a 15 mostra Herodes e Cláudio perseguindo e espalhando ainda mais o movimento. Com a primeira dispersão ocorrida devido ao martírio de Estevão, começa então lentamente a pregação do evangelho em direção aos gentios. Isso está em Atos capítulo 11, verso 1, Atos capítulo 13, 46 a 49, 18, 6, 28, 8, etc. Filipe havia ido para Samaria e isto proporcionou que muitos ouvissem a sua pregação e aceitassem a palavra de Deus conforme está em Atos capítulo 8. Pedro e João, portanto, foram enviados de Jerusalém para lá, a fim de que tais crentes recebessem o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos. Atos 8, 18. Um anjo manda então Filipe para o sul, para a estrada Jerusalém-Gaza, aonde encontra um eunuco da corte real da Etiópia, que no seu carro estava lendo o livro de Isaías. Filipe lhe esclarece o significado da profecia e o batiza. O evangelho finalmente alcança os gentios. Mas é preciso entender quem seriam esses gentios. Não eram ainda os totalmente gregos ou estrangeiros, mas sim judeus considerados de segunda categoria. É bom enfatizar que havia 3 grupos dentro do judaísmo. Primeiro, o judeu de nascimento. Segundo, o prosélito. Terceiro, o temente. Este último, apelidado de temente ou justo,
é caracterizado como alguém que adora ao Deus único do judaísmo sem necessariamente tornar-se, em todos os sentidos, um judeu. É um meio convertido. Em Atos, capítulo 18, verso 7, Atos 13, 43, aparecem os três grupos. Na sinagoga, Paulo distingue entre judeus e tementes. Isso está em Atos 13, 16 e 26. E em Lucas 23, 40, temos a pergunta do ladrão ao seu companheiro: não temes a Deus, isto é, não te arrependes? Apocalipse 14, verso 7, também diz: temei a Deus e dá-lhe glória, isto é, arrependei-vos. Joséfo menciona os tementes a Deus, distinguindo-os dos demais judeus. Juvenal, o escritor romano, curiosamente também fala dos tementes do sábado. Hoje, a arqueologia tem descoberto placas que confirmam a presença dos tementes e prosélitos justos em antigas sinagogas e antigas placas também em inscrições de doações às sinagogas. Aliás, Lucas 7, verso 5, menciona o encontro de Jesus com um centurião que era nada mais, nada menos o que construíra a sinagoga de Cafarnaum e a doara para os judeus locais. Atos 10, 2, 3 e 30 menciona Cornélio e toda a sua família como piedosos e tementes a Deus. Ele, inclusive, observava o horário da oração dos judeus. Também Lídia é descrita como uma mulher temente a Deus. Atos 16, verso 14. Esses são apenas alguns exemplos de quem foram os primeiros gentios alcançados pelo cristianismo. É por isso que bastava-lhes uma ou duas pregações para que fossem batizados no cristianismo, pois eles já seguiam quase todos os ritos judaicos. Faltava-lhes apenas aceitarem o homem Jesus como aquele que cumprira a promessa do esperado Messias de Israel. Note, temente aqui, como já dissemos, é um termo técnico para descrever gentios que praticavam o judaísmo, e foram por causa desses gentios em especial que se levantou a polêmica entre os discípulos acerca da circuncisão, polarizando Pedro de um lado e Paulo do outro. Afinal, mesmo dentre os judeus, perguntava-se se tais que praticavam todo o judaísmo sem serem circuncidados poderiam ou não ser considerados membros da religião judaica. Neste caso, o cristianismo só herdou uma discussão que já vinha desde os rincões do judaísmo. Atos 16 a 28 trata finalmente do ministério de Paulo. Com a segunda e a terceira viagens missionárias feitas por Paulo, o evangelho vai cada vez estreitando mais os laços de conversão entre os gentios, desta vez aqueles sem nenhum contato prévio com o judaísmo. Mas esse ainda seria um processo lento, bastante lento. E não podemos nos esquecer das oposições que a igreja enfrentou. Além daquela perseguição encomendada pelos sacerdotes e fariseus a Saulo, que depois se tornou Paulo, houve uma primeira perseguição, desta vez oficial, que atingiu até os cristãos judeus helenísticos. Dizemos oficial porque aquela perseguição de Paulo era clandestina. Os judeus não tinham autorização de Roma para fazer aquilo. Então veio uma segunda perseguição que atingiu um dos principais discípulos de Jesus, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que foi decapitado. Quem a instigou foi Herodes Agripa I. Ele era o neto de Herodes o Grande. Mas a provação só fazia crescer a semente da palavra de Deus. Alguém certa vez falou que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo e não dos Apóstolos, pois as personagens cristãs que ali transitam são apenas instrumentos na mão do verdadeiro autor da história, o Espírito Santo de Deus. E isso é verdade. Bem, esse foi um brevíssimo comentário do contexto de como surgiu a igreja do livro de Atos e a sua relação com o judaísmo da época. Agora você que está em casa, pegue a sua Bíblia, estude outros aspectos interessantes da origem do cristianismo e saiba que a salvação está nas páginas deste livro. Até o próximo programa.